1 Samuel, capítulo 5. Ô, Claudinei, me dá um pouquinho de retorno, só uma beirinha. Oi, ei, ótimo, tá bom. 1 Samuel, irmãos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, eu já falava muito da Índia, né? Agora, arrumei mais gente para falar comigo. Então, os irmãos vão tendo paciência. Mas eu quero meditar, irmãos, aqui nessa palavra. É uma palavra que é uma história muito interessante. E eu me lembrei dessa história num momento quando nós estávamos lá em Varanasi. E só para quem não sabe, às vezes quem está vindo hoje pela primeira vez, nós fomos com um grupo de 8 pessoas para o norte da Índia. Nós fomos agora no dia 28 de outubro e retornamos no dia 10 de novembro. E nós visitamos a cidade de Varanasi, que está no norte. Varanasi, ela está no estado de Uttar Pradesh. Varanasi é considerada, né, pelos hindus, uma das 7 cidades sagradas do hinduísmo. Então, o que você vê em Varanasi, você não vê em nenhum outro lugar do mundo. E eu tenho certeza absoluta disso. Varanasi é uma cidade diferente do resto da Índia. Eu tive também, não dessa vez agora, mas no ano passado eu estive em Rishikesh. Rishikesh é no norte também. É também uma das 7 cidades sagradas para o hinduísmo. Uma cidade com um peso espiritual muito forte também. Então, além de Varanasi, com o grupo, nós fomos também para Bodh Gaya, que também está no norte. Fomos de carro. E de Bodh Gaya nós fomos para Patna, que é a capital do estado de Bihar. Uma cidade com aproximadamente 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Seria quase 2 vezes o tamanho de Goiânia, né? Goiânia deve ter 1 milhão e meio de habitantes. Então, quase 2 vezes o tamanho de Goiânia. E depois disso nós fomos para Marwar. Marwar está a uns 60 quilômetros de Patna. Marwar é um bloco de vilarejos. Então, naquela região ali, lá na Índia, a geografia, né, a divisão política do país, eles têm distritos. Distritos é um aglomerado de cidades, né, e o aglomerado de distritos forma um estado, o aglomerado de estados forma a federação. Então, no distrito de Vaishali, numa região, há 11 blocos de vilarejos, só numa pequena região. Então, Marwar é um desses 11 blocos. Só em Marwar, só no bloco Marwar, há 128 vilarejos. Então, isso sem considerar os outros 11 blocos e sem considerar os outros vilarejos indianos. Só na Índia, irmãos, são mais de 300 mil vilarejos. Então, nesses 300 mil vilarejos, não há nenhuma igreja, não há nenhum testemunho cristão. O evangelho nunca entrou, né? Está entrando agora com essas incursões missionárias, agora já a partir de 1980, 1990. Então o evangelho tem chegado nesses vilarejos, mas a maior carência hoje, no que diz respeito à obra missionária no norte da Índia, é de oração, é de intercessores. Realmente o peso, irmãos, do reino espiritual no norte da Índia é terrível. Quem tem dificuldade em entender que existe o reino espiritual, que existem força das trevas, quem tem dificuldade disso tinha que ir na Índia, porque lá você não vai ter dúvida nenhuma que isso existe e é real. E esse projeto 128 vidas, os irmãos já sabem, a igreja já sabe. Nós, nos últimos 2 dias, antes de nós embarcarmos de volta para o Brasil, nós tivemos assim, para mim foi um presente maravilhoso, irmãos, que foi ir no vilarejo, junto com o pastor Daniel e com os obreiros, e ver o filme rodando, o filme Jesus rodando lá no vilarejo. Então foram 2 dias, né? No primeiro dia eu fui com um grupo,
Não dava para ir todas as 8 pessoas. É perigoso, precisa ter muito cuidado, principalmente porque a grande maioria eram mulheres, então precisa ter cuidado. Então no segundo dia, nós voltamos com mais uma parte do grupo, e assim mesmo, se não me engano, ficou 1 pessoa, 2 pessoas que não foram no vilarejo, não quiseram ir, nós não insistimos. Mas foi maravilhoso, irmãos, ver as pessoas dos vilarejos, irmãos, são muito pobres. E é uma pobreza que você não vê no Brasil, que você não vê no Nordeste do país. Talvez essa pobreza que nós vemos no Nordeste do país se aproxime bem da pobreza no Norte da Índia. Mas eu digo para vocês que no Norte da Índia é mais. Você vê situações assim que são quase inimagináveis para seres humanos. E eles, irmãos, a única esperança que aquele povo tem é de conhecer o Salvador, é de conhecer Jesus. Porque é um povo que foi esquecido completamente pelo governo, pelas autoridades, foi esquecido, irmãos, pela igreja. E é lamentável dizer isso, mas foi esquecido pela igreja. Mas não por nós, não por essa igreja aqui. Amém? Então, quando você vê o evangelho chegando, aquelas pessoas vidradas ali, vendo a mensagem, e Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me reconhecem. Então, quando a pessoa está vendo ali o filme Jesus, irmãos, olha, de uma maneira que nós não podemos entender, mas ela entende o chamado de Jesus para a salvação. Várias aceitaram o Senhor Jesus ali, nós vimos, e entregaram a vida para o Senhor Jesus, receberam novos testamentos na linguagem local, né, o Hindi, que é o que se fala em boa parte da Índia. E para você ter uma ideia, aceitar o Senhor Jesus ali num vilarejo é assinar um decreto de perseguição. E isso não é exagero, irmãos. Isso é real. Ele vai ser perseguido em primeiro plano pela família, e depois pelos vizinhos, pela sociedade ali no vilarejo, de uma maneira geral. Não existe lei no vilarejo, não existe polícia no vilarejo. Eles matam os policiais que vão lá. Tanto que quando se vai rodar o filme Jesus no vilarejo, então é preciso entrar em contato com o líder do vilarejo e avisar e pedir autorização para ir lá rodar o filme, porque caso seja feito sem nenhuma comunicação, quando eles veem o carro chegando, pessoas diferentes, né, eles reconhecem estrangeiros, podem pensar que são policiais à paisana, e eles armam emboscada e explodem o carro. Já aconteceu várias vezes já. Então, irmãos, é um lugar sem lei. Então, as pessoas perseguidas, elas não têm nenhum amparo. O amparo que elas têm, irmãos, é na palavra e no consolo que vem da parte do Espírito Santo. Nós visitamos uma família, enquanto rodava o filme, fomos a pé, a uma distância assim mais ou menos de 1 quilômetro, não mais do que isso, visitar uma família e estavam sendo perseguidos. Estava havendo um festival de adoração a uma deusa hindu chamada Durga, e é um festival onde eles oferecem comida, oferecem incenso, fazem uma série de coisas. E essa família não participou da festa, e não estava participando da festa. E questionado pelo pai, né, o rapaz casado com uma moça, já tem filhos, questionado pelo pai, ele disse: não, eu não vou participar disso. E a coisa ficou muito feia para eles. Foi ameaçado de ser expulso de casa. Numa casa, ou vamos dizer assim, numa cabana, vivem várias famílias, né? Vive o pai com a esposa, os filhos com a esposa, os netos. Então assim, a casa sempre tem muita criança, né? Às vezes pessoas velhas, já idosas. No dia anterior tínhamos, a casa que nos recebeu, tinha uma senhora que era completamente cega. Então, irmãos,
ali eu me sentia assim o menor de todos os homens. Sempre quando eu me lembrava da igreja, me lembrava de vocês, me lembrava da minha casa, e me lembrava da liberdade que nós temos, irmãos, chegar aqui e adorar a Deus da maneira como nós decidimos adorar a Deus. E lá essa liberdade não existe. Não existe. E eu me lembrei de Paulo, me lembrei de um trecho em Atos, que diz que Paulo e Silas, eles resolveram sair e passar nas igrejas, passar nas igrejas que nasceram devido à primeira viagem missionária deles. E naquele momento ali, o trecho que eu me lembrei desse texto diz assim: vamos exortar os irmãos para que permaneçam firmes na fé no Senhor Jesus Cristo, porque importa que por meio de muitas lutas e tribulações alcancemos o reino dos céus. Me lembrei disso, e aí ali falando em inglês, e o Daniel traduzindo o inglês para o hindi, eu fui dizendo para ele: olha, importa que por meio de muitas lutas e tribulações entremos no reino dos céus, então fiquem firmes e tal. Mas você vê claramente, irmãos, que é um povo que precisa de muita oração. Esse texto aqui, vamos ler, depois eu conto um pequeno testemunho. Hoje, irmãos, talvez não seja uma pregação, talvez seja mais um testemunho. 1 Samuel capítulo 5, vamos ler isso aqui. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Dagon era um dos deuses dos filisteus. E esse trecho aqui conta a história do desfecho de uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Nessa batalha, que está nos capítulos anteriores de 1 Samuel, Israel perde a batalha. Perde a batalha porque estava em pecado, estava longe do Senhor. Perde a batalha porque viraram as costas para o Senhor. E durante 40 anos, aquele povo andou longe do Senhor. E por ter andado longe do Senhor, se tornou um povo completamente endurecido, um povo completamente insensível, e um povo que não mais ouvia a voz do Senhor. E nessa batalha, eles perdem aquilo, além de perderem mais de 30 mil homens, mais de 30 mil soldados, eles perdem aquilo que eles consideravam, irmãos, o bem mais precioso da nação, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus ali na nação de Israel. E nessa batalha eles levaram a Arca da Aliança, porque achavam que o simples fato de a Arca da Aliança estar ali com eles, com o exército, eles ganhariam a batalha. E dessa parte, irmãos, nós tiramos uma lição muito importante. Na verdade, o que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa jornada diária, é a vida de Deus em nós, irmãos. É a presença de Deus em nós, não ligada a um objeto, mas é a vida de Deus dentro de nós, gerando a natureza de Deus na nossa alma, no nosso espírito. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então, os filisteus trazem a arca como um troféu. E para onde eles vão levar a arca? Eles vão levar a arca para o templo do deus Dagon. O deus Dagon
era um Deus que da metade para cima era homem, da metade para baixo era peixe. Então, essa era a escultura desse Deus lá dos filisteus. Então eles pegam a Arca da Aliança e levam para dentro do templo de Dagon. E o que acontece é algo extraordinário, porque na madrugada do dia seguinte, os sacerdotes de Dagon vão entrar no templo para poder dar início aos rituais de adoração comuns para aquele Deus, para aquele povo, para aquela crença. E eles veem uma cena inusitada. Dagon está caído, prostrado, com o rosto em terra diante da Arca da Aliança. E eles pegam aquela estátua, levantam ela, colocam ela de volta no lugar. Passa-se o dia. No dia seguinte eles vão entrar. Dagon novamente está caído com o rosto em terra, prostrado diante da Arca de Deus. Só que dessa vez a cabeça de Dagon tinha sido cortada. As mãos tinham sido cortadas e colocadas na soleira da entrada do templo. Ali, os filisteus começaram a entender que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. E que o Deus que eles serviam, aquela estátua, aquela imagem, que não conseguia parar em pé, e que para parar em pé precisava de auxílio. Olha que Deus é esse, irmãos, precisava de auxílio. O Deus deles não conseguia ficar em pé. Eles perceberam que aquele Deus jamais poderia com o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. O fato de Dagon estar caído com o rosto em terra diante da Arca de Deus era Deus mostrando para aquele povo que todo joelho tem que se dobrar diante dele. Todo joelho tem que se dobrar diante dele, até dos deuses inúteis. O fato de Dagon estar com a cabeça quebrada e as mãos quebradas também, quando se vencia um inimigo naquele tempo, cortava-se o pescoço, decepava, separava a cabeça fora, separava as mãos. Isso era um sinal máximo de humilhação contra o inimigo. Deus humilhou aquela estátua que eles chamavam de Dagon. Eu lembrei desse texto, irmãos, quando nós estávamos em Varanasi. E eu ainda fico muito chocado quando vejo aquelas coisas. Quando vejo aquela adoração, aquela devoção, aquelas estátuas, aqueles demônios. Quando você vê aqueles corpos sendo cremados como parte de um ritual hindu. E aquelas cenas chocam. Eu já estive na Índia 4 vezes e até hoje eu fico muito chocado. E quando a gente vai, você precisa de conhecer essas coisas. E você entra nesses templos. Você vai diante da estátua, você olha, tirar foto não pode. Infelizmente, eles não permitem tirar foto. Então, se tirar foto tem que ser escondido. Se eles perceberem, a coisa fica feia. E irmãos, numa tarde, nós estávamos muito cansados, porque nós perdemos um voo. No dia 28, a nossa passagem estava marcada para as 22h45 da noite. A companhia aérea mudou o horário do voo para 7h15 da noite e não avisou ninguém. Então nós e uma série de pessoas perdemos o voo. E nós fomos recolocados no voo do dia seguinte, mas isso atrapalhou toda a nossa programação. Chegamos em Varanasi depois de 22 horas de voo, não pudemos descansar, tomamos um banho, almoçamos e fomos para conhecer os lugares e ver o que tinha que ser visto. E no outro dia, irmãos, eu estava muito abalado com tudo, porque por um momento a imagem daquelas coisas, daqueles demônios e a devoção daquele povo parece que começa a criar um tipo de opressão. Começou a criar um tipo de opressão contra a minha vida.
E por um momento, irmãos, você se encontra, só você e sua alma. Parece que você perde a visão das coisas de Deus. E a alma começa a gritar. E a alma começa a gritar por socorro. E era assim que eu estava ali naquele momento. Eu queria ligar para casa, falar com a esposa, mas ainda era madrugada no Brasil, não dava para acordar minha esposa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E fiquei ali, comecei a buscar a Deus. E, irmãos, isso que a gente sente é o mesmo que nós sentimos às vezes diante de algumas circunstâncias da nossa vida. Diante de algumas situações, irmãos, que parece que vêm para poder roubar a nossa paz, para poder tirar completamente aquele estado de paz. E às vezes, irmãos, a força da tribulação, ela se mostra tão forte para você, que por alguns momentos ela consegue fazer você ter a certeza de que ela é mais forte do que você e de que ela vai vencer você. Quantos aqui, irmãos, já se sentiram assim, desse jeito, em qualquer situação da sua vida? Levanta a mão assim, bem alto. Irmãos, eu já me senti assim várias vezes. E eu estava me sentindo assim, ali naquele momento. A palavra de Deus fala, ali em 1 Pedro, que o diabo é como um leão que anda ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que ele é como um leão. Ele não é um leão. Ele finge ser. E como alguém que finge ser alguma coisa, às vezes ele imita um leão. E ele imita o urro do leão, o rugir do leão. E o rugir do leão assusta. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida nós temos ouvido o rugir do leão? Mas não do leão da tribo de Judá, mas do leão, daquele que finge ser o leão. Quantos estão entendendo, irmãos, isso? Às vezes é assim, querido. A força das circunstâncias, eu vou te vencer. Dessa você não escapa. Não tem mais saída para você. Onde é que está o seu Deus? O que adianta você ir na igreja? O que adianta você ficar enchendo o céu de oração? O que adianta? Não adianta nada. Eu vou te vencer. E parece que aquele leão ruge. Irmãos, eu estava assim. Aí eu me lembrei desse texto. Sentei ali na sacada do quarto, né? Peguei o iPhone, que se sentar na sacada de um quarto do hotel na Índia, com a Bíblia aberta, é no mínimo imprudente e perigoso. Peguei o celular, todo mundo vai achar que eu estou no Facebook. Mas eu estou no Facebook da Palavra de Deus. E achei esse texto e comecei a meditar. E o Espírito de Deus, irmãos, começou a ministrar forte no meu coração e dizer: o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante dele, todo joelho tem que se dobrar e vai se dobrar, ou por bem ou por mal. Então, irmãos, eu comecei a entender e lembrar que eu estava coberto pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus, querido, estava sobre mim. Assim como o sangue do Senhor Jesus, ele está sobre você. E o sangue de Jesus, querido, é mais do que suficiente para guardar você de toda obra maligna, de toda a força das trevas. Você está coberto pelo sangue de Jesus. E quando na palavra de Deus fala sobre você, Ele diz que você é propriedade exclusiva dEle. Propriedade exclusiva dEle. E Ele fala em outra parte da palavra, querido, que nada nesse mundo poderá separar você do amor dEle. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem criaturas, nem forças espirituais do mal,
nem tempestade, nada, nem crise financeira, nem crise conjugal, nem crise de relacionamento, nem desemprego, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu comecei a entender que quem tinha que ter medo de mim, ter receio de mim, era aquele que fingia ser o leão. Porque o meu Deus, Ele não finge ser o leão. O meu Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que venceu sobre todas as coisas. O meu Deus não é uma estátua que, se não ficar bem presa, cai. O meu Deus não está morto. O meu Deus vive e vive e reina para sempre. Então eu comecei a entender, irmãos, que a Arca da Aliança ali no templo de Dagon não foi uma humilhação para o povo de Israel. Apesar deles estarem longe do Senhor, não foi uma humilhação para a Arca de Deus, não foi uma humilhação, irmãos, para o nome de Deus, foi uma humilhação para a força das trevas naquele lugar, porque elas tiveram que se prostrar diante do Senhor dos Senhores. Teve, querido, que reconhecer que diante desse Deus não há quem possa ficar em pé. Os outros são forçados a cair. Os outros são forçados a se quebrar. Mas nós, irmãos, nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante de Deus, porque é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, não há nada nesse mundo que possa subjugar você. Se você, querido, entrou aqui nessa noite triste, chateado por causa de inúmeras provas e tribulações que você tem enfrentado, talvez amedrontado por causa dos deuses dessa era, das imagens de escultura dessa era, talvez assim, sabe, com aquele sentimento, meu Deus, eu vou ser amaldiçoado se eu entrar num lugar desse, meu Deus, eu vou receber maldições dos demônios. Querido, eu quero dizer para você, querido, o sangue de Jesus sobre você mantém você puro e limpo para Ele. Não há maldição sobre a sua vida, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Não há mais maldições de demônios, seja lá de que linha for, sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus, Ele guarda você e protege você de toda a obra das trevas, de toda obra maligna. O sangue de Jesus mantém você limpo, puro, guardado para Ele. Essa semana eu estava meditando num texto, Lucas, capítulo 10. Eu estava orando, irmãos, pelo vilarejo de Ratibigar. Esse vilarejo, ele fica próximo ao orfanato, lá em Bodhgaya, onde nós ficamos. Assim como todo vilarejo indiano no estado de Bihar, muito, muito pobre, muito pobre. Foi a segunda vez que eu entrei nesse vilarejo. Entrei junto com o grupo, entramos todos juntos. Eu já havia entrado ali junto com a minha esposa, e ali, mais do que em qualquer outro lugar, você sente a vida do povo, você sente o cheiro, você sente ali o dia a dia das pessoas, você vê a vida. E ali, irmão, surgiu um desejo no meu coração de começar uma igreja naquele lugar, de começar ali uma igreja nas casas, reuniões nos lares. E nasceu, irmãos, um desejo de oferecermos um tratamento dentário para
todos os moradores daquele vilarejo, tratamento de saúde. E estamos projetando isso, estamos orando por isso. E em nome de Jesus, no ano que vem, nós vamos sair daqui com uma equipe e nós vamos fazer isso lá. Em nome de Jesus, nós já teremos uma igreja funcionando nesse lugar. Amém, querido? Então, eu estava ali meditando em Lucas capítulo 10, porque estava orando por esse propósito. E a palavra que Deus me deu foi: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra. E era Deus me falando: você precisa de pedir ao Pai para que levante obreiros para fazerem essa obra lá. E é por isso que nós estamos orando, para que Deus levante obreiros, para que possamos estabelecer uma igreja lá naquele lugar. E ali, irmãos, eu lendo esse capítulo, cheguei naquele trecho onde Jesus envia os 72 à frente dele. E para onde eles iam? Eles foram de 2 em 2. E para onde eles iam? Nos vilarejos e povoados, expulsando os demônios, curando os enfermos e proclamando as boas novas da salvação. E eu falei: agora eu sei o que é o vilarejo, posso imaginar exatamente o que eles encontraram ali. E então tem uma parte, irmãos, que me chamou muita atenção, aonde Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E eu comecei a meditar nisso. Ovelhas no meio de lobos. Eu sou uma ovelha no meio de lobos. E comecei a entender, irmãos, que quando Jesus fala que enviava aqueles discípulos como ovelhas no meio de lobos, é porque uma coisa é fato e é real: a força espiritual do mal, as obras das trevas e as obras malignas nesses lugares, irmãos, e em vários outros lugares, irmãos, e às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, é real. E por que eu sou uma ovelha? Eu sou ovelha porque creio no Senhor Jesus. Eu sou ovelha porque sou discípulo do bom pastor. Só que essa ovelha, ela está lavada e remida pelo sangue de Cristo, e os lobos não podem tragá-la. Quase entenderam isso? Nada nesse mundo poderá separar você do amor de Deus. O Deus que você serve é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem tem que temer você são as forças das trevas, querido. Porque aonde você chega, a luz de Jesus está ali, brilhando em você. E as trevas não podem contra a luz. As trevas não podem contra a luz. Está lá em 1 João. Para terminar, irmãos, fomos para Bodgaia. Chegamos já tarde assim, chegamos 7 horas da noite, mas 7 horas já está muito escuro. 5:30 da tarde lá já fica escuro. E aí, as mulheres ficaram no orfanato, e os homens, eu, o meu pai e mais um irmão de Goiânia, fomos para o hotel que tinham reservado para nós. Só que o hotel furou. E aí tiveram que arrumar uma guest house. Guest house para nós é uma pensão. E pensa numa pensão, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Quando nós entramos, eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí dormimos ali, estávamos tão cansados que nem vimos a noite passar. Muriçoca, irmão, daquele tanto, meu Deus do céu. Aí no outro dia eu cheguei para o Robson como um bom mauricionário, né? E eu estava pegando o pé das meninas e falei: vocês não vão ser patricionários. Sabe o que é patricionário? Patricionário é aquelas patricinhas que vai para a viagem missionária, né? Então só quer saber de outras coisas mesmo da obra missionária. Mas nenhuma delas foi assim. Todas foram missionárias de verdade. E mauricionário é o oposto da patricionária, né? É o patricionário homem.
O Mauricinho, ele gosta tudo de organizadinho e tal. Ele vai para viagem, ele quer hotel 5 estrelas e tal. E eu, como um bom mauricionário, cheguei lá pro Robson e falei, cara, não dá para ficar lá não. Ele falou, não, mas é só por uma noite e tal. Eu falei, pois é, que noite longa, não dá para ficar lá não. Arruma outro hotel, vamos procurar outro hotel. Saímos dessa guest house e fomos para um hotel bem do lado, assim, colado. Chegamos lá, demos uma olhada nos quartos, olhei, abrimos, tudo ok, limpinho. Não dá para dizer que é cheiroso, porque hotel cheiroso na Índia é complicado, né? O cheiroso lá é um conceito diferente do nosso. E aí eu falei, não, vamos ficar aqui, beleza. Aí deixamos as malas lá, demos entrada, fomos lá para o orfanato, enfim, tinha uma série de programações. À noite, chegamos. Falei, agora eu vou dormir, né? Ventiladorzinho, legal, tudo limpinho. Puxei a cortina, irmãos. Puxei a cortina da janela, irmãos. Havia um templo hindu a literalmente 3 passos da nossa janela. Um templo hindu. Tinha um templo assim, tinha mais um assim e outro assim. Eu falei, tá certo, é por isso que eu ouço o barulho de sinos, porque eles quando vão adorar, chegam e tocam um sino, invocando demônios. E ali acende velas, né? Tava lá a estátua, da janela do quarto eu vi a estátua do bicho. E aí o povo ali. Aí, irmãos, era uma peregrinação nesse templo, sabe? O dia todo nós percebíamos que o povo ficava ali e tal, e adorando, e aquelas músicas, e, irmãos, a 3 passos da nossa janela. Aí, irmãos, eu me lembrei aqui desse texto. Eu falei, agora esses demônios vão ter que sair tudo daqui, porque a luz de Jesus chegou. Aí, irmãos, pensa, nós dormimos lá 3 noites, pensa em 3 noites abençoadas de paz, sossego. Pastor, há 3 passos no templo hindu, aquelas imagens, sim. Porque aonde chega a luz, as trevas não podem resistir. Elas vão embora. É assim, querido, na sua vida também. Não tenha medo e nem receio de nenhuma ameaça do inferno contra a sua vida. O inferno não pode nada contra a sua vida. Porque o sangue de Jesus sobre você te livra de toda obra maligna. E a luz de Jesus brilhando em você dissipa todas as trevas ao seu redor. Amém? Vamos ficar de pé. Fábio. Feche seus olhos, vamos orar. Querido, eu quero liberar sobre você nessa noite uma palavra de paz. Em meio a qualquer coisa que você esteja vivendo, talvez assim você tenha ouvido muito aquele que finge ser um leão, rugir como um leão. Mas eu quero declarar, querido, que ele não pode nada contra a sua vida, se você está coberto pelo sangue de Jesus. E nessa noite, querido, Deus trouxe você aqui para mostrar para você que quando você é dele, nada nem ninguém pode separar você dele. Às vezes, a sua alma, ela dá muita ênfase à força maligna e à obra das trevas. O que você precisa fazer aí é lembrar a sua alma de todas as promessas que estão na palavra de Deus a seu respeito. Palavras de vitória sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. 1000 cairão à sua direita, 10.000 no outro lado, mas nem o mal te atingirá.
São as promessas de Deus, irmãos. E muitas vezes nós nos esquecemos. E a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções só conseguem vislumbrar o rugir daquele que está fingindo ser um leão. Querido, dentro de você habita um verdadeiro leão, o único leão da tribo de Judá, que tem uma série de promessas para você. E você precisa aprender a fazer a sua alma dar ênfase e se lembrar o tempo todo dessas promessas. A promessa de que Ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Você é propriedade exclusiva dEle. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que se declarem guerra contra mim, eu permanecerei confiante, eu permanecerei em pé, porque o Senhor é quem me sustenta. Faça sua alma lembrar disso. Para isso você vai meditar na palavra de Deus, e assim a sua alma será convencida de verdades espirituais eternas declaradas sobre a sua vida, que é em Cristo Jesus um Filho de Deus. Eu declaro sobre você uma palavra de paz. Eu declaro sobre você o fim do ouvir do rugir daquele que se finge de leão. Eu declaro sobre você uma unção de vitória sobre toda a situação que tem sido contrária a você. Eu declaro sobre você uma palavra de fé para erguer você, para colocar você de pé e fazer você andar como aquele que está coberto pelo sangue de Jesus, contra quem praga nenhuma prevalecerá, mal nenhum chegará. Eu declaro sobre você a força do Espírito de Deus. Declaro sobre você a força do Espírito de Deus, que vai te levar a andar dia a dia como um forte no Senhor, e não como um derrotado e como um fraco. Que vai te levar a andar como herdeiro das promessas de Deus, e não como alguém oprimido, pobre, humilhado, lançado ao chão. Declaro sobre você uma palavra de refrigério. Declaro sobre você uma palavra de paz, da paz que excede todo entendimento e que vem direto do trono de Deus. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos vejam a cada dia o poder que há no teu nome, e tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós, tirando de sobre nós toda a legalidade das trevas, tirando de sobre nós toda a legalidade maligna, mas, Senhor Deus, trazendo sobre nós o selo do teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que a alegria do Senhor seja a força do teu povo, da tua igreja. Que possamos ser um povo alegre, que possamos ser um povo alegre. Possamos ser um povo alegre, Senhor, independente de qualquer coisa na nossa vida. Alegres pela vida do Senhor, superabundando, transbordando, fluindo de dentro de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, para encerrar, no domingo passado, o pastor Joás avisou sobre a oferta de resgate pelas nações.